Olá, queridos, vamos a mais uma videoaula de Cristologia e agora quero falar sobre a preparação do povo judeu para a vinda do Salvador. Deus já começou a trabalhar com tudo isso lá no Antigo Testamento, com a separação de Abraão do povo caldeu. Deus tira Abraão da terra dos caldeus e leva para uma terra nova, uma terra que Deus iria mostrar. Ali já começa. E no meio de toda a peregrinação do povo, Deus também, quando tira o povo lá do Egito, ele começa a dar ao seu povo a sua lei. Deus também levanta profetas para pregar a palavra do Senhor, profetas que estarão pregando a palavra, vaticinando, profetizando a palavra e também escrevendo-a, trazendo toda a escritura da palavra de Deus que estão até os dias de hoje para conosco aqui. E Deus também trabalha de uma maneira muito especial num período chamado período do cativeiro babilônico. Deus faz algo muito interessante com o seu povo, trazendo o seu povo à obediência. Eu já vou falar sobre isso daqui a pouco. E também existe uma mudança muito grande depois da volta do cativeiro do povo que era uma nação predominantemente agrícola e agora se torna uma nação mercantil, e agora existe a compra e venda, a troca. Há uma mudança muito grande. Nós encontramos o mercantilismo já escrito lá nos livros, no capítulo 12 do profeta Neemias, mudando totalmente a história de Israel. Então, com o povo judeu já preparado, Deus já poderia enviar o seu Salvador. O povo já estava preparado, pelo menos sobre o ponto de vista do monoteísmo. A nação Israel agora era monoteísta. Por quê? Até então, até o período do cativeiro babilônico, muitos dos judeus tinham deuses estranhos, tinham estátuas de outros deuses nas suas casas, adoravam até por causa da sua cultura diversificada, casaram com mulheres que não eram judias, que tinham essa cultura e acabaram tolerando. Mas agora, depois do cativeiro babilônico, Deus muda a história e faz com que o povo se torne predominantemente monoteísta. Houve uma mudança muito grande. Eu brinco com o pessoal aqui do nosso curso de teologia que o judeu pode ter muito defeito, pode ser aquela história de que o judeu tenha o desejo de levar vantagem em tudo, né? Tem aquela historinha que dois judeus estavam andando na rua e um falou para o outro assim: Habib, vamos tomar alguma coisa? E o outro falou: vamos, Salim. De quem? Então, normalmente, eles gostam de levar vantagem em tudo. Mas uma das coisas, o judeu não é politeísta. Ele não adora outros deuses além do Senhor nosso Deus. Então, com toda essa preparação, a preparação da língua, a preparação dos povos, a preparação da religião, Deus poderia enviar o seu Salvador. Deus poderia enviar o seu Filho amado. Bom, vamos aos ofícios espirituais de Jesus, falando que ele tem o seu ofício de profeta, de sacerdote e de rei. Porque Jesus, como profeta, nunca houve um como ele, que ensinou, profetizou acontecimentos futuros e operou milagres como nenhum outro na face da terra. Jesus, ele tinha todo o poder nos céus e da terra, autoridade profética vinda diretamente do céu. O outro ofício de Jesus é o ofício sacerdotal. Assim como o profeta representava a Deus para os homens, o sacerdote também apresentava o povo, ou apresentava o homem a Deus, e nós não encontramos nenhum outro que se comparasse a Jesus, que fez um sacrifício eterno. Como é que o sacerdote se apresentava diante de Deus? Ele se apresentava com um sacrifício. Ele pegava aquele sacrifício de bode, ou de ovelha, ou de cordeiro, ou de pomba, e apresentava diante de Deus para perdão dos pecados, para resgate das famílias de Israel. Jesus Cristo, como sacerdote, ele fez o melhor sacrifício, a melhor oferta, um sacrifício eterno, o
seu próprio corpo, o seu próprio sangue em favor das nossas vidas. E o outro ofício de Jesus é o ofício de rei. Ele sempre reinará nos céus e na terra, sobre todas as coisas. Um governo justo, um governo onde todos verão cumprir as vantagens sociais sem nenhuma distinção. E finalmente ele vai reinar com a sua igreja triunfante nos tempos finais, nos tempos eternos. Jesus Cristo vai reinar com a igreja no milênio, Jesus Cristo vai reinar com a igreja no tempo eterno para a glória do Senhor. Queridos, eu gostaria de falar um pouquinho sobre heresia, não quero falar muito não, porque nós vamos entrar sobre isso em heresiologia, mas eu gostaria de falar algumas coisas com vocês a respeito das heresias que surgem ao longo do tempo. Não dá para falar sobre todas elas, eu vou falar na outra matéria de heresiologia, mas eu quero falar sobre algumas aqui. Por exemplo, existem várias heresias. No século I, existe alguém que começou a negar a respeito de Jesus, que foi o ebionismo. Ebionismo é uma heresia do primeiro século que afirmava a humanidade de Jesus, mas que negava completamente a sua divindade. Depois, no século II, apareceu o docentismo, que era o contrário, ele negava a humanidade de Jesus e reduzia a sua divindade. Jesus não era humano e a sua divindade também é questionável. Depois nós temos o cerintianismo. O cerintianismo é do século II também, que afirma a humanidade e que, aliás, que afirma a humanidade e que reduz a sua divindade. Depois vem o monarquismo sebeliano, difícil de falar esse negócio, do século III, que nega a humanidade, mas afirma a divindade. Vem depois o arianismo, que deu a base para os testemunhos de Jeová no século IV, que reduz a humanidade de Cristo e mutila completamente a sua divindade. Depois, no século IV, vem o apolinarianismo, que reduz a humanidade e que afirma a divindade. Depois eu vou só citar algumas aqui para você. No século V tem o nestorianismo, no século V ainda o eutiquianismo, no século VI o monotelismo, o século VIII o adocianismo, o século século XVI vem o socinianismo, e depois nós vemos no século XVIII e século XIX o liberalismo. Depois, século XIX ainda o unitarianismo, e no século XX nós temos o neo-ortodoxismo e o liberalismo contemporâneo. Ufa! Quanta coisa! Mas o que eu quis mostrar para vocês é que desde o século I até os dias de hoje, sempre encontramos uma doutrina que nega a humanidade e a divindade de Cristo, ou pelo menos a reduz e a mutila, né? Bom, então vamos entender nos nossos dias de hoje quem é Jesus, qual é a sua visão de divindade dentro das religiões. Então nós temos ainda o Espiritismo. No Espiritismo, Jesus ele era um reformador da Judéia com a missão de ensinar aos homens uma elevada moral, a moral evangélico-cristã. Então ele é só um reformador da Judéia. Foi na segunda revelação de Deus, a primeira teria sido Moisés e a terceira o Espiritismo. Foi ali que Jesus se manifestou. Foi um médium de primeira grandeza, um espírito iluminado. Olha que besteira muito grande, né? Depois temos os testemunhos de Jeová. Para os testemunhos de Jeová, Jesus é um ser criado por Jeová, poderoso, mas não todo poderoso. No budismo, Jesus ele foi um grande mestre. No mormonismo, Jesus não foi gerado pelo Espírito Santo. Ele viveu lá em poligamia com Marta e Maria, irmãs e Lázaro, e que teriam sido as suas duas esposas, só o sangue do cordeiro, né? No islamismo,
Jesus teria sido um mensageiro de Deus, porém menor do que Maomé. Na nova era, Jesus não é Deus, porque todos nós somos deuses. A era de peixe, a era de Jesus, que está se expirando, e um novo avatar surgirá para conduzir a humanidade à era de Aquários, que colocará o mundo em ordem e estabelecerá uma paz mundial. Queridos, negar a divindade de Jesus é uma das características das seitas, e nós temos que entender o seguinte: a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Para nós cristãos, Jesus é Deus. A prova disso não é só a nossa fé. A própria palavra de Deus, com 40 escritores diferentes, falam a respeito de Jesus. Os próprios profetas de Deus disseram: um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e princípio da paz. Esse é o nosso Jesus, Jesus Cristo. O próprio Jesus afirma, e João escreveu: eu e o Pai somos um. Nós servimos a um Cristo vivo, a um Cristo verdadeiro, fiel e justo. Próxima aula nós daremos continuidade a esse assunto. Nós iremos ver sobre a eternidade de Jesus. Jesus é o eterno. Eu fico com vocês na próxima aula. Por favor, querido, não se esqueça de curtir aqui. Vai lá no curtir, dá um joinha lá, gostei, ou então de repente não gostou, não sei. Também se inscreva no nosso canal. É muito fácil, tem uma tarjinha aqui embaixo, vermelhinha, que está escrito inscrever. Clica nela, você se inscreve nela ali e pronto, nós já vamos ter a sua inscrição para aumentar o número de inscritos no canal, para que esse curso de teologia chegue a outras pessoas. E lembrando você, se você quer ganhar um livro inteiramente grátis, basta você se inscrever lá no nosso blog e eu estarei enviando no seu e-mail um livro totalmente grátis para você. Deus te abençoe, fique com Deus, fique na paz do Senhor Jesus.